Esta associação pretende vir a criar um estabelecimento de ensino alternativo, de inspiração Waldorf, mas não exclusivamente, no fundo para permitir às crianças irem para uma escola e saírem de lá enquanto seres formados completos e não apenas irem para uma escola formar-se intelectualmente e depois terem uma série de falta de competências a nível social, a nível cultural, a nível emocional, o que é muito grave. O Waldorf, a sua base principal é que respeita muito as diferenças que há em cada criança, designadamente, porque estamos aqui a falar de crianças, não é? Como sabe, todos nós somos diferentes e as crianças não há duas iguais. O Waldorf, a inspiração Waldorf, o que faz é que, de facto, respeita muito as velocidades, o relógio biológico de cada criança, as suas aptidões naturais, os seus gostos, o contacto com a natureza. Aqui estas 3, 4 coisas são a chave desta pedagogia alternativa, que se encontra muito carente no sistema dito normal, não é? Porquê? Porque fruto dos conteúdos programáticos, da grande carga que há de ensino de matérias em detrimento de outros desenvolvimentos das próprias crianças. Precisamente porque pretendemos o desenvolvimento do ser na sua totalidade, temos uma vertente de educação também a nível de família, portanto não só as crianças na escola, que vai pela questão do apoio aos pais, enquanto pais na sua missão de pais, porque os filhos não trazem manuais de instruções a nível de como gerir certas crises, certas dificuldades, certas etapas do crescimento das crianças, mas também muito importante é a questão da alimentação. Nós sabemos que a alimentação vai pelas ruas da amargura com muitos alimentos processados que trazem consequências gravíssimas em termos de saúde emocional, equilíbrio psíquico e saúde física também, porque depois aparecem inúmeras doenças. E, portanto, nós temos esta grande preocupação. No âmbito da antroposofia, portanto, a filosofia que está na base da pedagogia Waldorf, pelo princípio do respeito pela natureza e pelos seres vivos, a tendência é fazer alimentação vegetariana. É assim, há aqui uma questão que foi colocada que é muito pertinente, que é quando nós observamos, por exemplo, a Finlândia, que é uma grande referência, de facto, aqui nos países escandinavos, em que o sistema já vem de 1980 com este modelo, com cargas muito mais aliviadas, com outro tipo de desenvolvimentos de matérias mais práticos, não só intelectuais por parte das crianças, têm sido os melhores alunos desde, de facto, 1980, década de 90, por aí afora. Fica uma pergunta muito pertinente, porque é que não se implementa isto? Não é só em Portugal que este problema acontece. Por exemplo, eu estou em contacto com associações na França que estão a tentar criar exatamente o mesmo tipo de escola que nós estamos a criar e têm problemas semelhantes, portanto, se calhar não tão grandes como nós, mas têm problemas semelhantes. Na Espanha, embora também haja um pouco por todo o lado movimentos como nós. Implementar isto no sistema normal, teríamos que nós perceber para já se os Ministérios da Educação, os sucessivos Ministérios da Educação, estariam dispostos de facto a uma nova abertura, de maneira a que isto fosse gerar mais seres pensantes e não tanto seres executantes, porque ao fim e ao cabo, quando uma criança está permanentemente a ser orientada por uma determinada direção, quando a sua aptidão natural até a puxa para o outro lado, portanto, ela fica com o ónus de desenvolver essas situações naturais que estão nela, a sua integridade natural. Perceber porque é que o sistema dito normal não quer implementar isto de maneira mais rápida, não seria muito difícil fazer qualquer coisa, porque há muita coisa boa no sistema normal, é claro que há, mas há de facto grandes carências que estão identificadas, identificadíssimas. O que é que temos que pensar? Que há aqui indústrias por trás disto que não têm interesse em que isto continue, que se quer controlar as massas. Isso é uma pergunta que não lhe posso dar a resposta, porque é uma pergunta tão pertinente que só se calhar os políticos é que poderão responder a isso, mas era uma pergunta que eu gostaria de fazer aos ministérios, de facto gostava. O meu primeiro contacto com a pedagogia Waldorf, há muitos anos atrás, nem eu imaginava que queria ser mãe, teve a ver com uma conversa, ou uma palestra, ou qualquer coisa que eu vi, portanto é uma história já remota, em como a falta de respostas para as necessidades das crianças dentro do sistema de ensino, dentro da vida das famílias muito sedentária e muito sobrecarregada com horários excessivos de trabalho e pouco tempo em família,
Tudo isso levava a despoltar situações consideradas de hiperatividade nas crianças, e a abordagem mais imediata era sempre a Ritalina. Ao saber das consequências, dos malefícios, dos efeitos secundários, se assim quisermos chamar, da Ritalina, quem diz Ritalina pode dizer Concentra e pode dizer todos os outros medicamentos da mesma família e com os mesmos propósitos. Ao tomar consciência do perigo que é o consumo deste medicamento, também nessa conversa fui alertada para a existência de uma série de alternativas não químicas, não invasivas, não castradoras da espontaneidade das crianças. Até porque há quem diga que se dá a Ritalina porque não se aceita que as crianças estão apenas a ser crianças. E estão a querer saltar, e estão a querer correr, e estão a querer perguntar porque é próprio das crianças serem curiosas. Se calhar os adultos não estão com disponibilidade para dar resposta às crianças. Bom, e então, havendo alternativas melhores para a Ritalina, uma dessas alternativas que me foi apresentada foi precisamente a pedagogia Waldorf. E, portanto, nós ao falarmos da Ritalina em contexto de associação, porque um dos nossos propósitos lá está, ir ao encontro de alertar os pais, é levantar as questões mais polémicas e dizer isto é assim, isto é grave, mas há uma alternativa mais saudável e mais segura. Repare, fala-se muito em hiperatividade. O sistema normal tem um conjunto de carências que depois acaba por, de alguma maneira, despolutar essa dita hiperatividade, que é, muitas vezes, um diagnóstico discutível. Ou seja, o sistema inibe as crianças de desenvolverem determinadas rúbricas do seu desenvolvimento natural, e depois é diagnosticado a tal hiperatividade e depois é medicado. Então, por que não eliminar essas carências no sistema de educação normal, de maneira a que as percentagens de diagnósticos de hiperatividade deixam drasticamente? Portanto, deixa-se de criar esses ónus na criança e deixa-se de drogar a criança. Portanto, eliminam-se dois problemas na base. Agora, porque é que isto não se faz? Não sei. Dará jeito de vender tanto medicamento? Não sabemos. Mas, de facto, é fácil controlar. Há alternativas. Há médicos científicos que são completamente contra a Ritalina. Porquê? Porque há, de facto, alternativas e que pode passar simplesmente por não proibir a criança de se desenvolver de maneira natural, e aí a criança já não é rotulada de hiperativa. Porque é que ela é rotulada de hiperativa? Porque ela é diferente da outra, não consegue estar na cadeira durante uma hora quieta. E então não é tão linear quanto isso, mas depois, quando acontecem sucessivos episódios desta natureza, porque não gosta de seguir as matérias da mesma maneira, porque é diferente, porque não entra no molde do sistema normal, então é rotulada de hiperativa. E então o que é que dá jeito? Como é que vamos fazer essa criança caber no molde dito normal? Vamos lhe dar Ritalina para ela encaixar dentro do molde, e aí já vai no seguimento da linha dita educação normal, oficial. Assim, eu tenho consciência, porque estou no mundo das pessoas que andam em piloto automático, porque têm os mesmos estímulos, as mesmas imposições. Por outro lado, tenho a perspectiva de que isto não é saudável, nem para os pais que andam em piloto automático, nem para as crianças que ficam com carência da presença ativa dos pais. E portanto, se calhar há pessoas que nunca vão concordar connosco e nunca vão tomar consciência que se calhar deveriam fazer algo diferente. É o ritmo delas, é o percurso delas, é a postura delas. Agora, poderá haver algumas pessoas que, estando um bocadinho em piloto automático por falta de alguém que lhes chama a atenção, então se nós formos chamar a atenção e estas pessoas despertarem e saírem, que não sempre, mas pelo menos ao fim de semana, saírem do piloto automático, vão fazer muita diferença na vida das suas crianças. A recepção dos pais é muito boa. Aqueles que já ouviram falar nisto ficam interessadíssimos. Temos, de facto, um grande problema cultural, que é os pais estão muito na inconsciência em todas estas coisas, e então há todo um trabalho que tem que ser feito, como foi dito há pouco também. Nós temos que atacar, entre aspas, na base, na origem. O problema na origem é quem? É os pais. Porquê? Porque lá está, isto parte de casa, e os pais, enfim, na sua grande inconsciência, que é um pouco também fruto da sua pressão social do dia-a-dia, o trabalho, não terem disponibilidade temporal e mental para estas coisas. E é isso que nós vamos ter que tentar mudar, tentar dar sede a esses pais de perceber: é muito fácil fazer muito melhor pelo meu filho. Este projeto associativo nasceu de uma necessidade muito concreta para a minha filha, porque ela até aos 3 anos esteve num infantário Waldorf,
e eu vejo a diferença dela relativamente a outras crianças com 3 anos. E depois disso, que já foi há 2, entretanto depois disso o percurso que ela fez, vejo que ela regrediu em algumas coisas e tem a ver com esta falta de estímulos que há nos sistemas mais convencionais. E portanto foi esta necessidade muito minha e muito para a minha filha que me fez abraçar este projeto. Há outras pessoas que se revêem nele e que se vão juntando, felizmente. E portanto há esta necessidade, há coisas diferentes, há coisas melhores e é isto que eu quero dar à minha filha, para ela o melhor. Agora, porque também sou um bocadinho diferente num mundo dito normal, sinto a necessidade de uma comunidade e também quero dar isto à minha filha, portanto também pela minha filha dar-lhe uma comunidade de pessoas que partilham das mesmas ideologias, da mesma postura na vida e numa segunda linha beneficiar estas pessoas todas dessa comunidade, de todas estas coisas maravilhosas que a vida tem para nos dar, seja através desta educação, seja através de uma alimentação mais consciente, mais respeitadora da vida e pronto, e é isto.